Graça e paz para os irmãos, amém? É uma alegria estar aqui com os irmãos, apesar desta tarde bem chuvosa. Eu espero que os irmãos tenham sido já abençoados por esta aula abençoadora do nosso querido doutor, irmão em Cristo, antes de tudo, Roger Olson. Foi muito interessante as respostas que ele deu. De uma forma geral, já conhecia evidentemente o pensamento dele, mas alguns aspectos eu diria que foram bem interessantes, pelo menos a mim particularmente interessantes. Nós fomos convidados para falar dentro da temática de arminianismo, e olha só a responsabilidade de falar depois do Dr. Olson, né? Mas o tema que nos foi proposto para que falássemos envolve as perspectivas teológicas sobre a segurança da salvação. Antes de comentar só alguns outros detalhes sobre como nós dividiremos a nossa fala, eu gostaria de convidá-los para orarmos antes, que eu creio que é algo importante, amém? Nós, se puder ficar em pé, se não puder assentado mesmo, mas vamos buscar a presença de Deus. Vamos pedir que Ele nos oriente durante estes breves momentos que teremos de reflexão sobre este assunto, amém? Pai, queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado pelo teu servo, pastor Paulo Romeiro, que infelizmente não pôde estar conosco, por ter cedido esse espaço para falarmos sobre estes assuntos concernentes à sua palavra, especialmente sobre o arminianismo. Obrigado pela vida do Dr. Olson. Obrigado, Senhor, pela vida da Carol, da editora Reflexão, Senhor do Wellington, por todos os teus filhos e filhas que aqui estão, todas as igrejas e denominações aqui representadas, que o Senhor possa abençoar a todos e a todas indistintamente. Abençoe-nos nesta hora em que discorreremos sobre este assunto importante que envolve a segurança da salvação, e que o Senhor possa nos orientar para que em tudo aquilo que dissermos ou discorrermos, o teu nome seja glorificado e os teus filhos e filhas, a tua igreja aqui presente, seja também edificada. E que tudo isso resulte no louvor apenas e exclusivamente ao teu nome. Oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, podem se assentar. Nós dividimos a nossa fala em 3 partes, dentro do tema perspectivas teológicas sobre a segurança da salvação. No primeiro momento, nós queremos, além de definir esse conceito, queremos discorrer um pouco sobre o que alguns pais da igreja pensavam sobre isso. Interessantemente, curiosamente, nós não combinamos, o Dr. Olson, ele mencionou o fato de que aquilo que hoje nós denominamos de arminianismo, já estava presente nos primeiros 4 séculos entre os pais da igreja, especialmente os pais gregos, mas também os pais da igreja latinos, isto é, aqueles que sucederam os apóstolos e frequentemente ali que vão do ano 100 até o ano 650 depois de Cristo aproximadamente. Depois, pretendemos falar um pouco sobre o que alguns reformadores e pós-reformadores pensavam sobre o tema da segurança da salvação e, por fim, trabalharemos alguns teólogos mais contemporâneos que trabalham perspectivas tanto calvinistas quanto arminianas, e outra ainda não necessariamente calvinista ou arminiana, como o molinismo, aqui citado, e no final de tudo tentaremos chegar aí pelo menos tentaremos fazer um exame sobre o assunto, e talvez aí também abriremos depois um pouco de tempo, aí, de espaço para eventuais perguntas e respostas, para nós termos um momento aí também de interação, ok? Bom, deixa eu ver se vai aqui, ok. Então, primeiramente, nós temos aqui os pais da igreja e a segurança da salvação. Como nós mencionamos agora há pouco, os pais da igreja são aqueles bispos, teólogos, pensadores cristãos que sucederam os apóstolos, que viveram por sua vez no primeiro século da nossa era, depois de Cristo, e que eles, via de regra, eles compreendem ou vivem num período histórico que vai aproximadamente do ano 100 até meados do século VII, até 650 depois de Cristo aproximadamente. Muito daquilo que hoje nós cremos
enquanto cristianismo é derivado dos desdobramentos e desenvolvimentos filosóficos e teológicos destes sucessores dos apóstolos que nos legaram importantes escritos. Pegando um gancho na fala do nosso querido Dr. Olson sobre o fato de os pais da igreja, em geral, esboçarem pensamentos que hoje podemos denominá-los, grosso modo, de arminianismo, sem, obviamente, contudo, querer ser anacrônico na minha abordagem. Eu desconfio que o Dr. Olson está correto, concordo com ele, com Oden, que disse algo também semelhante, que muito dos ensinos que os pais da igreja nos legaram, nos provisionaram como legado, tem a ver com aquilo que hoje denominamos de arminianismo. E quando falamos sobre, antes disso também, sobre o conceito de segurança da salvação, dependendo da perspectiva teológica que nós abraçarmos, nós entenderemos que a segurança da salvação é aquela crença de que os indivíduos a quem Deus decretou, isto numa perspectiva calvinista, incondicionalmente desde a eternidade passada para a salvação, estes, porque foram eleitos incondicionalmente para a salvação eterna, estes também perseverarão incondicionalmente até o fim, de modo que eles não podem apostatar da fé, pelo menos não final e definitivamente. E se o fizerem, dirão, por exemplo, os calvinistas, ou o próprio Calvino e outros, que eles na verdade nunca foram eleitos, ou nunca foram salvos, ou ainda nunca creram de fato em Cristo. Na perspectiva arminiana, eu não vou adiantar muito agora, porque nós falaremos depois citando o próprio Armínio, nós temos uma bifurcação, ou até uma característica até tripartite. Existem aqueles que acreditam que Armínio ensinou a possibilidade da perda da salvação, existem aqueles que acreditam que Armínio nunca ensinou isso, e existem aqueles que ainda dizem que Armínio ficou em cima do muro, não é? Então nós vamos, com o passar do tempo, nos próximos slides, entrar nesses detalhes, ok? Bem, o próximo slide, ele vai justamente pegando a linha de raciocínio do Dr. Olson. Percebam que de propósito eu coloquei ali em cima todos aqueles que estão com verdinho, com joinha, no sentido de que eles entendem que a salvação pode ser perdida, ou seja, eles dizem positivamente para a possibilidade da perda da salvação. Destoando deles, nós temos ali Agostinho, entre o quarto e quinto século, que vai dizer não, a pessoa não pode perder a sua salvação, visto que ele, Agostinho, entende o eleito como uma pessoa escolhida incondicionalmente por Deus nesse aspecto. Agora, é interessante nós dizermos aqui o seguinte: segundo teólogos como o calvinista Louis Berkhof, na sua obra Teologia Sistemática, e Justo Gonzalez, na sua obra Essential Theological Terms, termos teológicos essenciais, a doutrina da perseverança dos santos, ela foi ensinada pela primeira vez por Agostinho. Isso tanto um teólogo calvinista quanto um arminiano, como vários outros estudiosos, admitem que a ideia de que o indivíduo não pode cair da graça, ou em outras palavras, não pode perder a sua salvação, isto começa a ser desenvolvido ou sistematizado pela primeira vez pelo monge, no contexto do bispo ali africano, Agostinho. E é interessante nós vermos que Armínio, por exemplo, na sua obra Um Exame do Tratado de William Perkins, a respeito da ordem e do modo da predestinação, na parte 2, ele vai dizer que o conceito de que a fé verdadeira e de salvação, pode ser totalmente e finalmente perdida, parece ser afirmada em muitos dos pais da igreja. O próprio Armínio, ele admite isso, embora ele realmente coloque também uma observação dizendo que ele não tão rapidamente ele já se manifestaria ou se posicionaria a esse respeito, mas ele admite que essa é uma leitura que é fornecida pelos pais da igreja. E aqui nós temos alguns exemplos que eu busquei colocar numa ordem cronológica. O Didaquê, por exemplo, a palavra Didaquê, ela envolve a ideia de instrução, é visto como um manual de instrução dos primeiros cristãos, e é uma obra que é compreendida como escrita entre meados ou final do primeiro século, até início do segundo século depois de Cristo. Então, vejam, por exemplo, o que o Didaquê diz, no seu capítulo 16, e nos itens 2 e 3, ele diz o seguinte:
De nada lhes servirá, referindo-se aos cristãos, todo o tempo que vocês viveram a fé, se no último momento vocês não estiverem perfeitos. De fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão. As ovelhas, diz o Didaquê, se transformarão em lobos, e o amor se transformará em ódio. Então percebam que é uma declaração extremamente importante, e que parece-me que dá a entender sobre uma possibilidade de perda da salvação. Quando vamos para Tertuliano, na sua obra Antídoto contra a picada do escorpião, ou scorpiace em latim, ele vai dizer o seguinte: Deus previu que a fé, mesmo depois do batismo, estaria em perigo, que a maioria, depois de alcançar a salvação, estaria perdida novamente, sujando o vestido da noiva, uma referência à noiva de Cristo, né, na parábola ali de Mateus 25, por falhar em fornecer óleo para suas lamparinas. Parece-me que Tertuliano, ele é bem claro quanto à possibilidade da perda da salvação. Depois dele, Irineu, na sua obra Contra as Heresias, no capítulo, no livro 4, capítulo 27, parágrafo 2, ele vai dizer: devemos temer por nós cristãos, que depois de ter conhecido o Cristo, ao fazer algo que desagrade a Deus, não possamos obter o perdão dos nossos pecados e sejamos excluídos do seu reino. A meu ver, isso é mais do que claro, mais do que contundente sobre a possibilidade da perda da salvação. Depois dele, Orígenes, no seu Tratado sobre os Princípios, livro 3, capítulo 1 e parágrafo 8, ele dirá o seguinte: examinemos o que dizem alguns heterodoxos. Em outras palavras, aquilo que hoje nós chamamos polidamente de hereges, né? Quando você quer chamar o sujeito de herege de uma forma muito polida, bem eufemística, parece até ser bem agradável. Não, fique tranquilo, você é apenas um heterodoxo, né? E às vezes o indivíduo até agradece: muito obrigado, né? Você também é, né? E ele continua dizendo: examinemos o que dizem alguns heterodoxos. Eles, os heterodoxos, né, segundo Orígenes, se servem desses textos, e ele cita Romanos 9,18, na continuação do que nós lemos, né, para quase suprimir o livre-arbítrio, argumentando que há naturezas perdidas, incapazes de salvação. Tem gente que está perdida e jamais conseguirá ser salvo. Isso me soa aquilo que hoje é chamado de calvinismo. E aí ele continua dizendo: e outras pessoas, né, outras naturezas que estão salvas e são incapazes de se perder. A crença de que há pessoas que são salvas e que são incapazes de se perder, Orígenes diz, isso é heterodoxia, ou seja, heresia. E por que ele diz isso? Porque a maioria esmagadora dos pais da igreja, se não todos, eles criam no livre-arbítrio. A partir do momento que você crê no livre-arbítrio, como foi muito bem aqui definido pelo Dr. Olson, é a possibilidade ou a capacidade, a habilidade de escolher algo contrário. Logo, eu posso escolher, pela própria graça, rejeitar a Deus. Eu posso dizer sim ou não a Deus. Só que este sim ou não, evidentemente, eu só posso dizer e só sou habilitado a dizer por meio da graça. Então, curiosamente, aquilo que hoje, grosso modo, sem querer cometer anacronismos, aquilo que hoje é convencionalmente tido como calvinismo, Orígenes disse naquela época, isso é heterodoxia. Um outro sujeito, um importante artista cristão, escritor, que refletiu muito sobre o cristianismo, chamado Comodiano, e infelizmente não encontramos ali uma foto dele, uma gravura para nós aqui incluirmos, né? Tentei procurar no Face dele, mas infelizmente Comodiano não estava disponível ali no contexto do terceiro século. Comodiano, nas suas instruções a favor da disciplina cristã contra os deuses pagãos, no capítulo 57, ele vai dizer o seguinte: se você procura viver sendo um homem crente, como vivem os gentios, os prazeres do mundo te removerão da graça de Cristo. Ele está dizendo, você é crente, verdadeiro, você é crente, mas se você buscar se comportar como os gentios, você será removido da graça. Se isso não é perda da salvação, eu não sei mais que nome podemos dar a isso. Depois dele, Cipriano, no tratado 2, sobre a queda, no capítulo 10, ele diz:
somente não deixe que Cristo seja abandonado, de modo que a perda da salvação e de uma casa eterna seja temida. Mais claro, impossível. Finalmente, Agostinho, destoando dos seus antecessores, nesse contexto, Agostinho sim, ele vai começar a desenvolver aquilo que hoje é majoritariamente crido pelos calvinistas de um modo geral. Agostinho, na sua obra Sobre o Dom da Perseverança, e o capítulo 16, é o capítulo famoso sobre este assunto, ele dirá o seguinte, abre aspas, esta graça Deus colocou em Cristo, em quem nós temos obtido uma herança, sendo predestinados, eu acrescentaria incondicionalmente, de acordo com o propósito daquele que faz todas as coisas, ele cita Efésios. E assim como ele faz, ele, Deus, faz com que venhamos a ele, assim ele faz com que não nos afastemos dele. Em outras palavras, na doutrina chamada perseverança dos santos, não é na verdade o crente quem persevera, é Deus quem persevera pelo crente e no crente. Então talvez nós deveríamos chamar mais corretamente, e isso os calvinistas também admitem, né? Como R.C. Sproul, por exemplo, um conhecido calvinista norte-americano, que a doutrina seria melhor denominada como preservação dos santos. Preservação é a parte de Deus, é o lado de Deus, é Ele quem preserva os santos. E os santos, por sua vez, como são incondicionalmente preservados por Deus na fé, e portanto não podem apostatar da fé, eles inevitavelmente, inexoravelmente, caminharão crendo em Cristo até o fim de suas vidas. Essa é a perspectiva tipicamente calvinista e que surge de forma embrionária e depois é também desenvolvida por meio de Agostinho. Mencionamos aqui que tanto teólogos como Berkhof e Justo Gonzalez, um calvinista e um arminiano, entre outros que eu poderia citar, admitem, reconhecem que a doutrina da perseverança dos santos nos moldes calvinistas foi primeiramente desenvolvida por Agostinho. E isso eu busquei ilustrar nesse nosso gráfico aqui, ok? Então aqui nós vemos em cima, esse verdinho quer dizer aqueles que aceitam que pode sim perder a salvação. Aqui Agostinho que diz que não pode, né, o crente verdadeiro não pode de jeito nenhum perder a salvação. Isso é interessante a gente dizer porque frequentemente os nossos irmãos calvinistas dizem que a perseverança dos santos era um ensino já claro, óbvio e majoritário no período da patrística dos pais da igreja. Todavia, quando leio os pais da igreja, e citei apenas alguns deles, poderia citar outros, eu não vejo essa clareza. Muito pelo contrário, alguns textos que os nossos irmãos calvinistas citam, eu diria que eles são muito ambíguos e muito vagos. Já estes que eu citei, e os citei de propósito, né? Eu acho que eles são muito mais claros e muito mais contundentes sobre a possibilidade real da perda da salvação, pelo menos por parte destes autores aí, ou obras mencionadas acima. Depois disso, queremos falar um pouco sobre os reformadores, pós-reformadores e a segurança da salvação. Evidentemente, irmãos, pelo tempo curto, escasso que nós temos, eu escolhi a dedo apenas alguns dos mais relevantes para a nossa discussão, né? Escolhi de propósito aqui 2 calvinistas, um deles é o próprio Calvino, né? E 2 arminianos, um deles o próprio Armínio. Será que Calvino era totalmente calvinista e Armínio era totalmente arminiano, né? Eles, por meio de suas concepções teológicas, é que dão luz, né, ou geram aquilo que, aqueles sistemas que hoje levam seus respectivos nomes, né, de calvinismo e arminianismo. Bom, primeiramente vamos ver o que Lutero diz sobre essa questão. Lutero parece-nos que ele tem aqui uma percepção diferente do que diz respeito aos aspectos soteriológicos, especialmente voltados para a perseverança. Deixa eu só achar aqui algum outro texto. Opa, espera só um pouquinho. Ok, vamos lá. Então, Lutero diz o seguinte, eu separei os 2 pontos, percebam ali o primeiro
com o negativo, né, e depois o positivo. Num primeiro momento, Lutero parece ser irredutível, ele não aceita de fato a ideia de que uma pessoa possa perder a salvação. Já no texto que nós colocamos aí abaixo, parece que o pensamento dele ele é distinto. E aí é importante mencionar para vocês. Primeiramente ele diz, estou citando Loraine Boettner, no seu livro The Reformed Doctrine of Predestination, onde ele diz o seguinte: o decreto de Deus da predestinação é firme e certo, e a necessidade resultante dele é, da mesma maneira, imutável e não pode deixar de ocorrer, pois nós mesmos somos tão fracos, que se o assunto fosse deixado em nossas mãos, o assunto da salvação, muito poucos, ou melhor, ninguém seria salvo, mas Satanás nos venceria a todos. Então, em primeiro momento, nós podemos aqui perceber que Lutero, ele deriva o seu conceito de perseverança incondicional dos santos na fé, não necessariamente nesse texto da Bíblia, mas ele deriva de outra doutrina muito comum e fartamente citada pelo Dr. Olson nesta tarde, que envolve a ideia da eleição incondicional. Em outras palavras, a lógica de Lutero é: como Deus ele predestinou e elegeu incondicionalmente parte da humanidade para a salvação, então esta mesma parte da humanidade, eleita incondicionalmente para ser salva, ela inevitavelmente se manterá firme na fé até os seus últimos dias de vida neste mundo. Ela pode sofrer determinados deslizes, pode experimentar determinados desvios, adversidades ou tribulações na vida cristã, como todos nós frequentemente experimentamos, mas jamais tais pessoas poderão apostatar total, final e definitivamente da fé. Essa é a primeira concepção dele. Todavia, alguns anos depois, no seu comentário sobre Gálatas, capítulo 5, versículo 4, aquele texto que diz, né, da graça tendes caído, ele vai dizer o seguinte: olha, nós deveríamos tratar com respeito esse texto e não tratá-lo negligentemente ou levianamente. Essa advertência é séria. E aí ele emenda com aquilo que nós colocamos entre parênteses, né? Entre aspas. Aquele que cai da graça perde completamente a expiação. Olha só, aquele que cai da graça perde completamente a expiação, a morte de Cristo, os benefícios não funcionam na vida dele, o perdão dos pecados, a justiça, a liberdade e a vida que Jesus Cristo mereceu para nós, por sua morte e ressurreição. E em vez disso, ele, essa pessoa que cai da graça, obtém para si a ira e o juízo de Deus, o pecado, a escravidão do diabo e a condenação eterna. Então é interessante, né? Muito possivelmente, Lutero ele tenha desenvolvido esse tipo de pensamento por meio da influência que ele sofreu do seu amigo, o braço direito da Reforma Protestante na Alemanha, que foi Philipp Melanchthon. Melanchthon, embora ele tenha sido monergista num primeiro momento na sua história, no seu pensamento teológico, posteriormente ele acaba desenvolvendo um pensamento que nós, não só eu que digo isso, vários estudiosos, tanto calvinistas quanto não, admitem que ele acabou admitindo um certo tipo de sinergismo num segundo momento da sua vida. Aliás, na sua obra Loci Communis, em latim quer dizer lugares comuns, por exemplo, nós vemos Melanchthon dizendo que no momento da conversão, ou durante aquele processo de conversão, existem alguns fatores atuando na vida do indivíduo pecador. Quais são esses fatores? A palavra de Deus, o Espírito Santo e a vontade humana. Quem diz isso é Melanchthon. Então nós vemos aí um esboço daquilo que hoje nós entendemos claramente como sendo arminianismo. Não estou dizendo que Melanchthon foi arminiano ou se tornou arminiano, não estou afirmando isso, mas estou dizendo que numa segunda fase do seu pensamento teológico, ele adere a determinadas concepções teológicas que mais se aproximam de um viés sinergístico e, portanto, mais se aproxima do arminianismo do que daquilo que hoje é conhecido como calvinismo. Então, Lutero, sem dúvida alguma, foi influenciado por ele. De modo que quando nós
estudamos pessoas como Agostinho e Melancton, por exemplo, é importante nós definirmos sobre que Agostinho ou sobre qual Melancton estamos nos referindo. Estamos nos referindo ao Agostinho jovem, que, assim como Armínio, cria que as pessoas eram salvas pela presciência da fé, que é o que Armínio cita nas suas obras, ou nós estamos nos referindo ao Agostinho posterior, tardio, que vai dizer que Deus salva as pessoas incondicionalmente. Da mesma forma, Melancton. Quando o citamos, é importante saber se estamos falando do Melancton jovem, que era fortemente monergista, ou do Melancton velho, mais maduro no seu pensamento, que é fortemente sinergista, pelo menos em um aspecto da sua teologia. Agora nós chegamos em Calvino. Calvino dirá o seguinte, no seu comentário sobre o livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, ele diz o seguinte, é sempre bom lê-lo da própria fonte, para depois nós refletirmos um pouco sobre as suas palavras. Ele diz o seguinte: o que os sofistas nos ensinam é frívolo, que a graça nos é oferecida e posta, por assim dizer, em nosso meio, para que abracemos se a quisermos. Olha só, em outras palavras, ele está criticando a graça resistível. Ele está dizendo, quem ensina isso são os sofistas, aqueles que se valem de artifícios filosóficos para induzir as pessoas ao erro, né? Frequentemente, Calvino usa esses tipos de predicados, esses tipos de características linguísticas na sua fala. E aí ele vai dizer o seguinte: porque se Deus não operasse em nós eficazmente, não se poderia dizer que Ele produz em nós uma inclinação positiva ou boa. Portanto, Ele leva à perfeição, Ele, Deus, leva à perfeição aquelas disposições piedosas que já implantou em nós. Ele mesmo implantou, e como Ele implantou irresistivelmente, querendo ou não, você vai continuar a levar uma vida piedosa até o fim. E aí, ele vai dizer, Ele implantou em nós esse tipo de disposição para que não sejamos improdutivos na nossa vida cristã. E aí, vejam a conclusão dele. Disto inferimos que a perseverança também provém de seu dom gratuito. O que Calvino está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O Dr. Olson falou bastante sobre isso. Então, eu não tenho como resistir à graça de Deus, eu não tenho como fazer isso, e se eu resisto e morro resistindo, é porque eu nunca fui um eleito incondicionalmente para a salvação. O verdadeiro eleito, isso é o que todos, sem exceção, todos os calvinistas dizem, ele pode resistir à graça durante um determinado tempo da sua vida. Isso pode ser um dia, pode ser horas, pode ser semanas, pode ser meses, pode ser anos. Mas se Deus o escolheu incondicionalmente para a salvação, é questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, Ele inevitavelmente e irresistivelmente, por receber esse dom da fé e o dom da perseverança, Ele vai se manter firme até o final da sua vida. Perceba que nós temos muita semelhança aqui, guardadas as devidas proporções nesse comentário específico sobre Filipenses que Calvino faz, com aquele texto que nós acabamos de mencionar de Agostinho, quando ele diz que é impossível que a pessoa caia da fé e assim sucessivamente. Em outras palavras, este pensamento de Calvino, ele é puramente agostiniano, mas reflete o pensamento de Agostinho velho, Agostinho num período tardio, do desenvolvimento do seu pensamento teológico. Quando vamos para Armínio, e agora aqui que nós vamos ter uma pequena polêmica, talvez vocês já possam imaginar por quê, porque vocês vão perceber que eu, agora nesse ponto, eu discordo do Dr. Roger Olson, quando foi perguntado para ele a concepção de Armínio sobre crentes e eleitos. Então, o Dr. Olson, ele disse que tem que ver o contexto onde isso é dito e tal, mas o contexto em que Armínio tira essa fala, ele está citando Agostinho.
E parece-me na citação que ele cita Agostinho positivamente, ele concorda com Agostinho sobre duas classes ou duas categorias distintas de cristãos. Eu até esperei, estava ansioso que o Dr. Olson comentasse, né, sobre isso, mas o contexto está aqui colocado. Então, Armínio, é importante nós aqui colocarmos, parece-me que ele acredita sim na possibilidade real da perda da salvação de um crente genuíno. Parece-me que sim. Os arminianos, num sentido, né, mais interno, eles discordam sobre isso. Há arminianos que dizem, olha, Armínio nunca ensinou sobre a possibilidade real de um verdadeiro crente perder a salvação. Há outros que dirão, não, ele não ensinou, outros dirão, ele ensinou, e outros dirão, ele não ficou claro quanto à sua perspectiva. Então nós temos essas três maneiras de compreendermos Armínio. Eu diria que grande parte dos arminianos tende a concordar comigo, não que eu necessariamente esteja certo ou correto, né, mas eu particularmente faço essa leitura de Armínio. Parece-me que o Dr. Olson, ele não pensa a mesma coisa, ele entende que Armínio nunca ensinou, pelo menos claramente, a possibilidade da perda da salvação. Por meio de textos como estes que eu estou citando, eu poderia citar outros, mas o tempo e o espaço não nos permitem, parece-me que eu consigo corroborar esse tipo de pensamento. Se não, leiamos o que o próprio Armínio diz. Primeiramente, na sua obra 9 Perguntas, onde ele responde acerca de vários assuntos pertinentes à religião, isso está no volume 1 das obras de Armínio, que inclusive podemos encontrar aqui traduzidas as obras pela CPAD, vejamos o que ele diz, Armínio dizendo, abre aspas, uma vez que a eleição para a salvação compreende dentro de seus limites, não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé, e uma vez que Santo Agostinho diz que Deus escolheu para a salvação, aqui é o Agostinho jovem, tá? Escolheu para a salvação aqueles que ele vê que crerão posteriormente, com a ajuda de sua graça preventiva ou precedente, e que perseverarão com a ajuda de sua graça subsequente ou seguinte, crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. Então, Armínio, ele ensina uma categoria, uma classificação dupla de cristãos. Existem dois tipos, duas classes, duas categorias de cristãos, o crente e o eleito. Daqui a pouco nós vamos buscar colocar aqui a diferenciação entre ambas. Mas, em outro texto, conhecido como Apologia contra 31 artigos difamatórios, Armínio dirá o seguinte, vejam só o raciocínio dele sobre a possibilidade, né, de perder ou não a salvação e as inferências que podemos obter a partir dessa declaração. Ele diz o seguinte, é impossível para os crentes, enquanto permanecem crentes, decair da salvação, mas enquanto você permanece crente. Por outro lado, se os crentes caírem da fé e se tornarem incrédulos, é impossível para eles fazer o contrário do que cair da salvação, isto é, desde que ainda continuem incrédulos. Parece-me, ao ler esses textos, obviamente de forma muito breve aqui, que ele defende sim a possibilidade real, clara, inequívoca, de que um verdadeiro crente pode apostatar da fé, não ter uma pequena recaída, não ter um pequeno deslize, não cometer um pecado pontual isolado, mas ele pode cair total, final e definitivamente da fé, a ponto de morrer e ir para o inferno. Aqui cabe fazermos aquela observação e aquela distinção que prometemos sobre essas duas categorias de cristãos que parece-me que estão claramente delineadas no pensamento do teólogo holandês Jacob Armínio. Quando ele fala sobre crentes, o que ele quer dizer? Como para Armínio, assim como para Agostinho jovem, assim como também para muitos dos pais da igreja, que não citamos aqui porque não é o assunto objeto do nosso estudo, como a salvação ela se dá com base na presciência da fé, e ao mesmo tempo com base na presciência da permanência do indivíduo na fé pela graça, então, se
Deus ele preconhece que um indivíduo crerá em Cristo, e crê verdadeiramente, crerá verdadeiramente em Cristo, mas num determinado momento da sua vida, ele volta atrás na sua fé, e ele morre nesse estado de apostasia, então esse indivíduo de fato, ele perdeu a salvação, e perdeu sendo um crente genuíno, até aquele momento em que ele cria em Cristo. Se tivesse morrido na fé em Cristo, proporcionada pela graça, ele teria sido salvo. Como ele morre na incredulidade, apesar de antes ter crido em Cristo, portanto ele perde a salvação. Já o eleito é aquele que, obviamente não no sentido calvinista, Deus ele previu que ele não somente creria em Cristo, mas previu que ele permaneceria crendo em Cristo pela graça até o final da sua vida. A este indivíduo, evidentemente, Deus, por ter previsto tal fé e tal permanência na fé, este não pode perder a sua salvação. Mas poderia, se não tivesse perseverado na fé. Como Deus preconheceu que ele irá perseverar até o fim, portanto, ele será inevitavelmente salvo. Ok? Tudo bem? Bom, depois nós vamos para Wesley. A perspectiva de Wesley já é um pouco distinta da de Armínio no que tange a segurança da salvação. Porque para Armínio, conforme nós entendemos da leitura dele de alguns textos, Armínio ele crê numa apostasia que é irreversível. Se você é um crente verdadeiro, creu em Cristo ao longo de toda a sua vida, mas em algum momento você deixa de crer, então essa apostasia ela é irreversível. Ao morrer nesse estado, o sujeito vai para o inferno e não tem retorno. O Wesley, ele já tem uma perspectiva um pouco distinta, como ele era aquele pregador inglês absolutamente amoroso, não que Armínio não o fosse, ele entende o seguinte: o sujeito mesmo depois de apostatar da fé, abandonar mesmo a fé, ele ainda pode voltar a ser um crente genuíno, mesmo depois de casos de apostasia. Armínio diz, eu não concordo com isso. Wesley diz, não, mas é assim que acontece. Se duvidamos, leiamos o que diz o próprio Wesley, na sua obra, Uma Chamada aos Retrocedentes, A Call to Backsliders, aqueles que voltam para trás, essa é a ideia. Vejamos o que ele diz. Se for perguntado, qualquer apóstata real, não é hipotético, verdadeiro, encontra misericórdia da parte de Deus, quaisquer que tenham feito naufrágio da fé e de uma boa consciência, recuperam o que perderam? Você conhece, você tem visto qualquer exemplo de pessoas que encontram redenção no sangue de Jesus e depois caíram e mesmo assim foram restauradas, renovadas novamente para o arrependimento? Ele cita indiretamente Hebreus 6, e aí ele responde, sim, verdadeiramente. Ele diz, eu conheço essas pessoas, e ele conclui, e não uma ou uma centena apenas, mas estou persuadido de muitos milhares. De fato, está longe de ser uma coisa incomum para um crente cair e ser restaurado. Então, a perspectiva de Wesley é, o sujeito apostata da fé, ele é um crente real, genuíno, verdadeiro, cometeu apostasia. Ok, mas mesmo no estado de apostasia, ele pode ser renovado ao arrependimento. E aí, Wesley, em termos retóricos, ele pergunta à sua audiência, a quem ele está trazendo esse sermão, porque aqui nós temos um trecho de uma mensagem, de uma pregação. Ele diz, se vocês me perguntarem, você conhece alguém nesse estado? Ele diz, conheço não apenas centenas, mas milhares de pessoas. Só que aí ele comenta outro detalhe, que nós não colocamos aqui por questão de espaço. Ele diz, mas quando essas pessoas apostatam da fé, e apostatam de verdade, eram crentes verdadeiros e voltam, via de regra, elas não têm consciência de que o fizeram. Elas não têm consciência, Quer dizer, elas não têm noção de que apostataram de fato da fé. O que eu acho um pouco estranho, e eu creio que eu me alinho mais aqui com Armínio na sua perspectiva, porque o que é apostasia, senão um afastamento total, deliberado, maquinado, pensado, engendrado da fé. É quando uma vez você abraça Cristo, o Evangelho, e tudo isso obviamente você faz apenas por causa da graça, porque a graça nos habilita e nos auxilia a fazer assim,
e depois o sujeito abandona, ele o faz de forma absolutamente consciente, né? Então eu teria aqui, eu diria, algumas pequenas divergências com Wesley. Eu pendo mais para a visão de Armínio. Se o sujeito ele cometeu apostasia, e convém aqui reiterar, apostasia não é um deslize, não é, olha, poxa, eu passei um cheque sem fundo, não é como os calvinistas brincam conosco, e aí, você já ganhou e perdeu a salvação quantas vezes hoje? Né? Isso nunca esteve presente no pensamento de Armínio, mas eu diria que talvez possa ser sugerido pela perspectiva de Wesley, na sua leitura, onde ele ressignifica essa perspectiva de Armínio, mas Armínio em si nunca ensinou isso. Então, uma pessoa que eventualmente, se ela vem a perder a salvação, ela perde, não é porque, né, deu um chute lá no rabo do gato, brigou com a esposa, né, teve algum tipo de problema, de quaisquer tipos de ordens, ou coisas mais banais. Não estou banalizando o pecado, mas estou dizendo coisas, né, que nós cometemos de uma forma geral aí, corriqueiramente. Não, envolve um abandono total, pleno, deliberado, maquinado, pensado, consciente, né? O sujeito abandona totalmente a fé em Cristo. Ele abandona esse mesmo Cristo, esse mesmo Evangelho, essa mesma palavra de Deus que outrora pela graça ele abraçou. Essa mesma graça lhe possibilita resistir a Deus e a tudo aquilo de positivo e de abençoador que um dia o mesmo indivíduo, o próprio indivíduo abraçou, né? Então aqui já envolve algo, aquilo que nós já depois iremos já adiantar alguma coisa sobre isso, né? Quando nós falamos, por exemplo, sobre os arminianos de 4 pontos, que eu acho que são inconsistentes. Quer dizer, o sujeito, a eleição, né, tudo bem, há depravação total, aí a eleição é condicional, é condicionada à fé, à permanência da fé. A graça é resistível, o sujeito sempre pode dizer não a Deus. Jesus morre por todos, chega no final, você não pode perder a salvação. Então há uma total inconsistência lógica com o pensamento interno do arminianismo, porque em última análise, para Armínio, a graça sempre será resistível nesta vida, que fique claro, estamos falando da vida terrena, ela sempre será resistível. Então, uma vez que eu pude ou não aceitar a Cristo, mas no caso aceitei durante um momento X da minha vida no passado, né, no meu caso há cerca de 25 anos atrás, eu posso, algum momento adiante, vir a simplesmente deixar de abraçar esse mesmo Cristo que um dia pela graça eu abracei. É claro que a graça de Deus me sustentará, é claro que Deus me guiará e me abençoará, mas eu posso dizer não a Ele, porque no arminianismo de Armínio, sempre Deus pode dizer, né, sempre o homem, melhor dizendo, pode dizer não a Deus, ao seu Evangelho, à sua graça, e assim sucessivamente, ok? Agora nós vamos ver algumas perspectivas teológicas de alguns teólogos contemporâneos sobre como esse conceito de perda ou não da salvação, de segurança ou não da salvação ou da perseverança dos santos é compreendida por alguns teólogos contemporâneos. Eu busquei sintetizar aqui as principais explicações. Primeiramente, estamos citando aqui, né, apresentando a vocês o Dr. Michael Horton, né, que defende a visão do chamado calvinismo clássico, e nós vamos ver a perspectiva dele no que tange a segurança eterna. Então, Horton, ele é calvinista, ele é doutor em teologia pela Coventry University e professor de apologética e teologia histórica no Westminster Theological Seminary, só para nós apresentarmos em geral, para saber com quem nós estamos aqui falando, né? Então o Dr. Horton, que tem inclusive algumas obras traduzidas aqui para o português e tudo, um senhor teólogo, ele irá dizer o seguinte, primeiramente, definindo aqui o que nós queremos dizer com calvinismo clássico, que quando falamos de Calvino nós não definimos naquele momento. Então, o calvinismo clássico, ele deriva o seu sistema, o seu próprio nome, do pensamento do teólogo francês Jean Calvin, né, ou João Calvino, de forma portuguesada, que, por sua vez, ao se basear em Agostinho, especialmente no Agostinho Velho, ele estabelece a soberania divina como princípio-chave norteador, organizador de todo o seu sistema. Posteriormente,
os próprios seguidores de Calvino, dentre os quais o próprio Michael Horton, eles vão sistematizar a sua soteriologia no famoso acrônimo TULIP, que nós acabamos de ouvir e que o Dr. Olson explicou, e até mesmo por questão de tempo, não voltaremos aqui em detalhes. Caso seja necessário, em algum momento posterior, entre perguntas e respostas, nós voltaremos a falar sobre isso. Agora, no que tange a segurança eterna, Horton ele tem uma perspectiva interessante e que, de certa forma, distou um pouco daquela de Calvino. Então ele ressignifica, grosso modo, em alguns aspectos, a perspectiva da segurança em Calvino. E Horton usa a teologia da aliança, que por sua vez enfatiza 3 tipos de aliança: a aliança da redenção, a aliança das obras e a aliança da graça, como fundamento interpretativo das passagens que tanto asseguram de fato a salvação, quanto aquelas que trazem uma série de advertências a esse respeito. E aí, estas últimas, ou seja, estas advertências, as advertências feitas quanto à possibilidade de perder a salvação, segundo Horton, envolve pessoas que são participantes da aliança, ou do povo da aliança, por meio do batismo e pela membresia da igreja, mas são pessoas que nunca foram crentes de fato. Então são pessoas que frequentam culto, foram até batizadas, participaram até da ceia, são membros assíduos, até dão dízimo, dão as suas ofertas, frequentam a escola dominical, ouvem sermões, participam de cultos de oração, mas diz Horton, na verdade são hipócritas. É o termo que ele usa no seu texto, tá? Eu não citei aqui, obviamente por questões de espaço, mas Horton chama estas pessoas de hipócritas. Então, em outras palavras, como Horton, e não somente Horton, todos os calvinistas entendem a perda da salvação. Eles dizem, não existe uma perda da salvação real. E aí quando você pergunta para eles, mas e as várias advertências feitas? Olha, quem está em pé cuide que não caia, né? Nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Paulo irá citar Himeneu, Alexandre, citará outros indivíduos que fizeram naufrágio na fé. Em uníssono, os calvinistas dirão, não, eles nunca foram crentes verdadeiros, nunca foram eleitos incondicionalmente, porque se o fossem, mais cedo ou mais tarde eles teriam permanecido e perseverado na fé. Deus nunca os escolheu de fato para serem crentes. E aí você pergunta, mas as advertências estão na Bíblia por quê? Eles dirão, não são advertências reais, são advertências hipotéticas. Peraí, é uma advertência hipotética. Muitos deles dizem isso. Outros calvinistas dirão, não, essas advertências, elas chamam a nossa atenção quanto à possibilidade de perdermos as recompensas da salvação, e não a própria salvação. Aí você fala, mas espera aí, está dizendo que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, farão naufrágio da fé. Eu só abandono a fé se um dia eu a abracei. Aí eles falam, não, ou essa linguagem é hipotética, ou ela fala de recompensas da fé, de galardões, ela não fala da própria salvação. E aí, quando você aperta mais, os calvinistas, todos unanimemente, inclusive Lutero, eu não citei aqui, o próprio Lutero fez isso, Calvino faz isso, todos os calvinistas citam, a meu ver, de uma forma absolutamente descontextualizada, 1 João capítulo 2, versículo 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Lutero cita esse texto, Spurgeon cita, Calvino cita, Horton cita, qualquer calvinista irá citar sempre esse texto. E você me dirá, mas pastor, qual o problema em citar esse texto? E eu diria que temos todos os problemas do mundo em citar esse texto. Por quê? Quando João ele escreve a determinados grupos de indivíduos, aos seus destinatários, ele está falando sobre falsos mestres, sobre anticristos que entraram na igreja e que perverteram a fé de muitos. Isso não quer dizer que sempre que uma pessoa sai da igreja, ela nunca foi crente. Ela pode sim ter sido de fato crente, como creio na possibilidade da perda da salvação, creio que é uma possibilidade real. Caso contrário, as advertências bíblicas seriam brincadeiras. Você já parou um sujeito que está num precipício aqui?
e você fala para ele: olha, você pode se jogar daqui para baixo. Não, mas isso é uma advertência hipotética, né? Você nunca correrá o perigo de cair lá, né? Nunca. Está passando um carro aqui na rua, né, mas você pode ali morrer. Não, mas isso é uma questão hipotética. As placas de advertência na rua, cuidado com uma curva acentuada à direita, à esquerda, animal cruzando a rua, tudo isso é hipotético. Pode ir que nunca nenhum animal vai te pegar, nunca vai ter nenhum problema. Eu pergunto, qual o propósito de uma advertência, ou de muitas advertências, que são apenas hipotéticas, mas não são reais? Estão na Bíblia para quê? Está lá, mas não leve a sério. Mas, via de regra, aí envolve aquela ilogicidade, né, aquela falta de lógica que o nosso querido irmão, Dr. Olson, mencionou, né? Qual o propósito? Qual é o propósito de advertir pessoas quanto a perigos que na verdade são hipotéticos e são inexistentes? Não são perigos reais. Estão na Bíblia, então para quê? Qual o propósito? Essa é uma questão muito importante que nós temos que levantar, né? Bom, continuando, eu entendo que a perspectiva do Dr. Horton, ela é muito subjetiva e é estranha ao texto bíblico, porque, por exemplo, ele fala sobre 3 alianças, da redenção, das obras e da graça, e ele as situa entre os capítulos 2 e 3 de Gênesis. Porém, quando eu leio a Bíblia, eu já ouvi falar de aliança noéica em Gênesis 9, eu já ouvi falar de aliança abraâmica em Gênesis 12, eu já ouvi falar de aliança davídica em 2 Samuel 7, eu já ouvi falar de nova aliança em Jeremias 31, mas eu não encontro uma tal de aliança das obras como ele diz que tem. Eu acho uma aliança estranha. Eu não encontro, se ela está na Bíblia, ela não está clara. Ele viu e alguns viram, eu não a vi clara. Agora, estas alianças que eu mencionei, eu as vejo claramente e inequivocamente no texto bíblico. Então parece-me que nós temos uma interpretação de algumas passagens que elas são especulativas, altamente especulativas e subjetivas. É verdade que a teologia da aliança está presente na Bíblia. Eu não discordo da teologia da aliança, eu discordo da teologia da aliança de Horton, né? A teologia da aliança bíblica, eu discordo da maneira como ele entende a teologia da aliança, o que eu acho extremamente subjetivo. Bem, depois nós temos Dr. Norman Geisler. Geisler, ele nas suas próprias palavras, ele se auto-intitula calvinista moderado. Então eu estou respeitando e tratando como ele se vê, para ser honesto com o pensamento dele, né? Ele é doutor em filosofia pela Loyola University de Chicago. Então, só para a gente ter algumas informações básicas sobre os teólogos que nós estamos aqui brevemente analisando. No que diz a questão do calvinismo moderado, ou suposto calvinismo moderado de Geisler, é importante usar o quadro que ele mesmo dá. O quadro dele, eu diria que é muito proveitoso para nós entendermos como ele se vê e como ele vê os irmãos calvinistas rígidos, né? Como ele os chama. Ele se autodenomina calvinista moderado e ele vê calvinistas como Horton como sendo um calvinista rígido. E aí ele faz a seguinte distinção. Vamos lá. Primeiramente, a depravação total no calvinismo moderado, que ele diz que representa e defende, ele aponta para uma depravação total extensiva, corruptiva, e diferentemente do calvinismo rígido, que é intensiva e destrutiva. Enquanto que no calvinismo rígido, e eu vou mais longe, no arminianismo clássico também, o livre-arbítrio do indivíduo ele é totalmente destruído, quando nós olhamos para a perspectiva de Geisler, ela parece soar um tanto quanto semi-pelagiana. Aliás, o próprio Horton e outros teólogos que o analisam têm mais ou menos esse tipo de impressão. Com relação à eleição incondicional, Geisler diz que no calvinismo moderado não há condições para Deus, né, para ele eleger, mas há uma condição para os seres humanos, a fé. A fé é a condição que Deus colocou. Isso para mim tem cara de arminianismo, isso não tem cara de calvinismo. E aí ele diz que o calvinismo rígido ensina que não há condições para Deus e nem para os seres humanos. Perfeito, ele está retratando o calvinismo rígido correto. Agora, o calvinismo moderado dele, no início, na depravação total, soa como semipelagianismo, e os demais itens
como nós mais ou menos veremos, lembram mais o arminianismo do que o chamado calvinismo moderado. Daqui a pouco eu expressarei a vocês aquilo que eu entendo como calvinismo moderado. Em terceiro lugar, a expiação é limitada. No calvinismo moderado é limitada em resultado, mas para todos os seres humanos, concordamos com isso. Isso aqui é a visão típica arminiana. E no calvinismo rígido é limitado em extensão, não para todos os seres humanos, ou seja, Jesus ele morre apenas para os seus eleitos, está correto na afirmação dele. Na graça irresistível, ele vai dizer que o calvinismo moderado ensina que ela é irresistível em sentido persuasivo, de acordo com a vontade humana. O que é isso? Sinergismo. Em outras palavras, é arminianismo. E aí o calvinismo rígido é em sentido coercivo. Há uma compulsão, né? Ou vai, contra a vontade humana. Aliás, se vocês me permitem citar, Sproul chamou a graça irresistível de o estupro santo da alma. Estou citando um calvinista, tá? O estupro santo da alma. O estupro, que me lembra, é uma coisa que é forçada, não é? Pois é. Então, é bem diferente da visão persuasiva, não só daquilo que Geisler chama de calvinismo moderado, mas arminianismo, de modo que o calvinismo rígido, eu diria que é algo bem complicado nesse e em vários outros aspectos. Finalmente, a perseverança dos santos. Geisler aqui ele tem uma peculiaridade, né? Enquanto dá para concordar com ele com esse miolo, né? A depravação total não dá para a gente concordar, esse miolo dá para concordar, esse final aqui é complicado, porque ele diz que na perseverança dos santos, nem todos os santos serão fiéis até o fim, e Deus nem exige que sejam fiéis até o fim, basta ter um ato de fé inicial e verdadeiro, e no final, apesar da nossa infidelidade, Deus nos salvará. Ele cita na sua obra um outro teólogo, que também é chamado de calvinista moderado, chamado Charles Stanley, que cita isso. Ele diz lá, para ser salvo, eu não preciso perseverar fielmente na fé até o fim, mas basta ter um ato de fé. E ele diz, com isso nós concordamos. Palavras de Geisler, e com isso eu discordo totalmente dele. E aí, no calvinismo rígido, todos os santos, eles serão fiéis até o fim. Claro, se a eleição é incondicional, querendo ou não, meu filho, você vai perseverar até o fim, porque é Deus quem persevera por você. Como Deus te escolheu sem pedir o seu consentimento ou não, Ele vai te salvar também sem o seu consentimento. Querendo ou não, você vai ser salvo. Essa é a lógica, ok? Geisler, ele fundamenta o seu argumento de que não é necessário ser fiel a Deus para ser salvo, em 2 Timóteo 2,13, que diz, se formos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, porque Ele não pode negar-se, né, ou negar a si mesmo. Só que Geisler se esquece de levar em consideração o versículo anterior, 2 Timóteo 2,12, que diz, se o negarmos, Ele também nos negará. Então quando ele fala, o sujeito pode ser infiel, e de qualquer jeito ele será salvo, até sobre que tipo de infidelidade você está dizendo? Essa infidelidade envolve até o auge de negar a Cristo? De negá-lo? Porque o texto diz que ele negará. Então eu acho um pouco complicado esse pensamento do Geisler, apesar de ser um senhor filósofo e teólogo, eu acho um pouco temerária esta perspectiva dele, né? Então, na segurança eterna, como nós aqui mencionamos, não é preciso ser fiel até o fim para ser salvo. Deus requer uma atitude, Deus não requer uma atitude constante de fé para ser salvo, mas apenas um ato de fé. Essa é a perspectiva dele. Temos um outro autor aqui, infelizmente não encontrei nada dele, e é contemporâneo, hein? Ele se autodenomina arminiano reformado, é o senhor Dr. Stephen Ashby. Ele se define como arminiano reformado, ele é doutor em teologia pela Bowling Green State University e é professor assistente de filosofia e de estudos religiosos na Ball State University. Então, deixa eu só ver se vai, ok. O Dr. Ashby, ele vai definir aquilo que ele chama de arminianismo reformado, conforme nós aqui verificamos. Esse nome é derivado, evidentemente, de Armínio, e ele se autodenomina como
arminiano reformado por entender que Armínio, de fato, sempre se viu como reformado. E isso é verdade. Quando nós lemos as obras de Armínio, Armínio diz que aquilo em que ele crê está de acordo com a confissão belga, com o catecismo de Heidelberg e outras confissões no contexto da época em que ele ali está presente. Então, como o próprio Armínio sempre se viu como reformado, Ashby raciocina da seguinte forma: eu também concordo com Armínio, portanto me vejo como arminiano reformado de igual modo. Nesse caso, é interessante nós vermos que Armínio, ele discorda de vários pontos, de vários aspectos da teologia, da soteriologia calvinista, apesar do próprio Olson dizer que ele foi calvinista num determinado momento da vida dele. Bem, isso eu diria que é muito controverso. Tem muitos historiadores que dizem que Armínio nunca foi calvinista e alguns que dizem que ele foi em algum momento. Parece-me, ao ler os seus textos, pelo menos daquilo que nós temos dele disponível para lermos e pesquisarmos, que ele nunca foi calvinista. Se foi, nós não podemos encontrar isso claramente presente nos textos que ele nos legou, Então, nesse ponto também, eu sou propenso a discordar de Olson, como Carl Banks e outros historiadores dizem, que ele na verdade nunca foi calvinista, embora vivesse naquele contexto onde a teologia reformada era proeminente, e portanto os ares que Armínio respirava eram calvinistas. Todavia, isso não significa que ele necessariamente tenha sido um deles. É possível? Mas eu particularmente não tenho encontrado evidências disso ao ler a sua obra. E aí, mais uma vez, voltando para a questão da segurança eterna, nós já mencionamos, Armínio dirá o seguinte, é bom nós reiterarmos: uma vez que a eleição para a salvação compreende, dentro de seus limites, não somente a fé, mas também a perseverança da fé, crentes eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. Para Armínio, crentes verdadeiros podem sim apostatar da fé, eleitos não. Mas não porque há uma eleição incondicional que não os permite apostatar, mas porque Deus previu que eles creriam e previu que eles permaneceriam na fé até o fim. Mas se eles tivessem apostatado, Deus teria previsto o contrário. Essa é a lógica, o raciocínio de Armínio. E nesse ponto também eu distou um pouco do Olson. Olson, ele disse que teria que ver o contexto dessa divisão entre crentes eleitos, o contexto, e para mim o contexto em que ele fala é muito claro. Ele cita Agostinho jovem e concorda com Agostinho jovem. Outros teólogos, doutores também em arminianismo, como Thomas McCall, como por exemplo Matthew Pinson e vários outros, o próprio Dr. Keith Stangley, eles admitem claramente a ideia de duas categorias de crentes ou de cristãos no pensamento de Armínio. Eu passarei mais brevemente aqui, temos apenas alguns outros slides, porque eu também não quero me estender muito aqui na minha fala. Em penúltimo lugar, nós temos o arminianismo wesleyano, que é representado pelo Dr. J. Stephen Harper. Harper, ele é um arminiano de vertente wesleyana, ele é doutor em estudos de Wesley pela Duke University, é vice-presidente, e professor de formação espiritual e de estudos sobre Wesley no Asbury's Theological Seminary, Então, é uma pessoa que é especialista em Wesley, a vida dele inteira passou estudando Wesley, os textos, os escritos, tudo sobre a vida de Wesley. E lendo, eu descobri muitas coisas interessantes sobre Wesley, É um senhor estudioso de Wesley. Infelizmente, pouco conhecido aqui no Brasil. John Wesley, nós descobrimos aqui, sabemos que ele é um teólogo proeminente inglês, vive ali num contexto do século XVIII, ele é oriundo de um contexto anglicano. Os seus pais tinham uma vertente anglicana muito clara, mas que também privilegiavam aspectos daquilo que hoje é conhecido ou denominado como arminianismo. Mas nós percebemos, ao ler os textos de Wesley, que ele ressignificou a perspectiva de Armínio sobre a teologia em alguns pontos. E aí nós queremos citar aqui alguns desses pontos, na verdade 2 pontos. Por exemplo, Wesley, ele crê na crença, ele acredita na restauração, melhor dizendo, de uma medida de livre arbítrio. Isso ele diz textualmente:
quando as pessoas vêm a este mundo, Deus lhes restaura uma medida de livre-arbítrio. Lembra muito aquilo que Geisler falou ali, sobre a ideia da extensão e não da intenção. É uma ideia, a pessoa tem um livre-arbítrio limitado. Já para Armínio, esse arbítrio está totalmente morto, e ele só é ativado por meio da graça preveniente, através da pregação do Evangelho. Então aqui nós temos uma diferença entre Armínio e Wesley. Para Armínio, a restauração de uma medida de livre-arbítrio, ou uma espécie de uma reversão, ainda que parcial, dos efeitos da queda, ocorre no seu pensamento, no pensamento de Wesley. Agora, conforme nós vamos adiantando, nós descobrimos também algo curioso que é típico de Wesley e da maioria dos wesleyanos. Existe a possibilidade de uma remediação da apostasia. O sujeito pode apostatar, segundo Wesley, pode apostatar várias vezes, e várias vezes pode ser reconduzido à fé. É uma característica de Wesley, com a qual certamente Armínio não concorda. Talvez aquilo que Wesley chame de apostasia não é verdadeira apostasia, mas sejam deslizes, momentos de fraqueza, né? Mas o problema é que Wesley dá nome de apostasia mesmo. Ele menciona com todas as letras que é um contexto de apostasia. E aí, Wesley, ele ensina que a apostasia, ela ocorre, né, ou pelo menos a perda da salvação ocorre por meio de dois aspectos principais. Como uma pessoa pode perder a salvação? Por meio de dois aspectos principais. O primeiro deles é uma apostasia que se dá através da incredulidade. O sujeito se torna incrédulo e irremediavelmente incrédulo, ou nem tanto irremediável, né, porque para Wesley a pessoa pode voltar. Em segundo lugar, ela pode também perder a salvação por meio de pecados não confessados. Você tem um pecado, você cometeu e você não confessa. Isso pode resultar, na perspectiva wesleyana, na perda total da salvação. Ok? Mas, talvez isso possa, de alguma forma, ser recobrado ou remediado por meio de arrependimentos ou atos de arrependimento e de fé renovados ao longo da vida do indivíduo. Em última análise, Wesley sempre parece deixar uma brecha para a possibilidade do sujeito voltar para Cristo, por mais que ele tenha cometido o pecado da apostasia. Ok? Finalmente, nós vamos citar aqui, vamos citar aqui o molinismo, como que o molinismo entende a questão da perda da salvação. O Dr. Olson mencionou por cima, e é interessante, né? Hoje não tem melhor pessoa para nós citarmos do que o maior representante do molinismo hoje no mundo, que é o Dr. William Lane Craig, né? Que é doutor em filosofia e também em teologia, um dos maiores apologistas cristãos do momento. Nós temos inúmeros vídeos dele na internet debatendo com ateus, neo-ateus, com Richard Dawkins, Christopher Hitchens e vários outros neo-ateus no nosso contexto contemporâneo, de modo que vale a pena lê-lo, e é com ele que eu quero encerrar esse nosso momento, a nossa fala. Primeiramente, é importante definirmos o molinismo, em linhas bem gerais. O molinismo, ele irá ensinar, dentre outras coisas, que Deus prevê o que as suas criaturas livres, Olson diria com grandes aspas, né? O que as suas criaturas livres fariam em qualquer conjunto dado de circunstâncias. Lembrando que esse conjunto dado de circunstâncias foi determinado por Deus. Daí a crítica de Olson dizendo que o molinismo, pelo seu tom fortemente determinista, ele não pode, na verdade, ser condizente, pelo menos não totalmente condizente com o arminianismo. Então, Deus cria o melhor mundo possível, preservando assim a liberdade humana e a soberania divina. Só que aí o Olson, ele vai dizer, espera um pouquinho, mas quem determinou o mundo e todo o contexto em que o indivíduo viverá? Foi Deus. Bom, se Deus ele determinou, porque ele sabe que as pessoas vão reagir de acordo com aquilo que ele determinou, em última análise você tem um determinismo, e não, na verdade, a chamada liberdade libertária, como o Olson muito bem colocou, que os arminianos, de uma forma geral, creem nela. E aí, eu quero citar um trecho da fala do Dr. Craig.
Ele diz o seguinte, isso aliás está num dos seus textos presentes inclusive na internet, tá? O texto está em inglês, eu traduzi para o português, diz o seguinte: de acordo com Molina, segundo o Dr. Craig, a graça divina é extrinsecamente eficaz, ou seja, ela se torna eficaz quando combinada com a livre cooperação da vontade da criatura. Na visão de Molina, continua indo o Dr. Craig, Deus dá graça suficiente para a salvação a todos os homens, mas ela se torna eficaz somente na vida daqueles que respondem afirmativamente a ela. Então soa bastante arminiano para nós isso, ou não, né? Soa bastante. Só que por que não é totalmente arminiano? Porque na visão molinista, Deus ele determina o contexto em que o indivíduo vai viver. E ao determinar esse contexto histórico, geográfico e cultural, e ao colocar o indivíduo nesse contexto, por exemplo, ao fazer com que eu, Carlos, nascesse no Brasil, dentro do Brasil, em São Paulo, dentro de São Paulo, em São Caetano, Deus, ele determina o contexto que eu viva e sabe como Carlos, e isso se aplica a cada um de nós ou a toda a humanidade, como cada um de nós reagiria num determinado contexto, de fato determinado por ele. Então Olson, como ele aqui colocou, isso não é liberdade, você tem um grande determinista. Mas Craig, curiosamente Craig, ele é wesleyano. Ele se identifica com a teologia wesleyana, mas em vez de defender uma soteriologia bem mais fortemente wesleyana, no aspecto soteriológico ele pende para a visão de Luís Molina, que é um jesuíta, um jurista espanhol do século XVI, que acaba dando origem, ensejo, a esse tipo de teologia que leva o seu nome, molinismo. Então, o molinismo, ele vai ensinar que Deus não apenas conhece as coisas reais, certas que ocorrerão no futuro, mas pelo seu conhecimento médio, ele conhece todas as situações, as questões hipotéticas que teriam ocorrido, dado um conjunto específico de condições que Deus teria determinado. Então, de uma forma geral, é isso. Poderíamos dizer talvez outras coisas, mas eu sei que o assunto também é rico, isso porque falamos apenas sobre a perseverança dos santos, trabalhando alguns expoentes. Eu poderia trabalhar outros textos bíblicos, vir com mais detalhes, mas infelizmente eu creio que o tempo aqui é escasso, não nos permite. Então quero agradecê-los, que Deus os abençoe. Não sei se eu passo agora para o Wellington, ou para a Carol, ou para alguém aqui, para eventuais perguntas, não sei, mas muito obrigado e que Deus os abençoe ricamente em Cristo. Amém?